Ah, ela aí de volta. Deu um Ou não pico tá? de luz aqui e o computador desligou. Apareceu a Professora, Margarida. Oi? Ainda bem que não queimou, né, professora? Ainda bem o quê? Que não queimou, que quando desses É, fica sempre não, eu estava queimar super tudo. empolgada. Bom, então vou voltar lá. a amamentação. Não é o computador. Esse barulho, né? É o computador. Bom, então, como eu estava falando, existem 3 motivos de desmame precoce, né? O retorno ao trabalho, o uso de fórmula e o uso de chupeta. Professora, eu preciso buscar minha irmã na escola. Ágata, ok, Ágata. E aí, gente, o uso de fórmula é o seguinte, né? Às vezes o bebê não está ali ganhando peso e os médicos vão indicar fórmula. Às vezes é porque a pega não está correta, tem vários fatores que podem estar associados a esse falta de ganho de peso. E o médico, por tratar, né, mais fácil, achar que indicar a fórmula é mais fácil do que tratar isso, porque às vezes ele também nem tem conhecimento disso, tá? Ele vai te indicar a fórmula. Então, hoje em dia, indicam fórmula assim, ó, tá? Ah, meu bebê estava com início de refluxo, eu fui no pediatra, o pediatra falou, ah, tem que ver o ganho de peso, porque senão tem que indicar a fórmula. Eu falei, mas por quê? Ele vai ter que usar a fórmula. Para quê? Ele está ganhando peso. Eles queriam que o meu bebê usasse fórmula só porque ele estava tendo refluxo. Para quê? Se é um refluxo fisiológico, natural, normal, tá? E aí eu já cortei de cara ali o uso de fórmula e meu bebê não usou fórmula em hora nenhuma. Então, o que acontece? Por que a fórmula é uma causa de desmame precoce? Porque o nosso peito, quando ele está produzindo leite, eu quero que vocês entendam que o peito ele é uma fábrica e não um estoque, tá? 88% do leite é produzido durante a mamada. Então, não existe a ideia de que você não tem leite suficiente para nutrir o seu filho. Isso é mentira, porque a maior parte da produção de leite é durante o processo de sucção da mamada, tá? Só que o que acontece? Se eu vou lá e dou a fórmula para o meu bebê vai pular mamadas. Se o meu leite, meu peito, produz leite no momento em que ele está amamentando e ele não é um estoque, automaticamente o peito vai perceber o seguinte: opa, eu não preciso produzir leite agora, porque o bebê não vai mamar agora. Então ele para de produzir. E aí sim, a produção de leite da mulher vai diminuindo. Porque o bebê vai parando de mamar por causa do uso da fórmula, porque a fórmula sustenta mais. Não, as fórmulas embucha mais. Não é que a fórmula sustenta mais. Ela embucha mais. Então, meu bebê dorme mais. Ele tem uma sensação de satisfeito mais tempo, mas nutricionalmente falando, ele não está nutrido corretamente. É igual o hambúrguer e uma salada. Qual que vai sustentar mais? O hambúrguer. Mas qual é mais rico nutricionalmente falando? A salada. Então, é isso a diferença, tá? Então, a fórmula ela é uma farinha, gente. Ela vai no estômago do bebê, o bebê vai ter aquele intervalo entre uma mamada e outra maior. Geralmente, que os médicos vão falar o quê? Dá o peito e depois complementa com fórmula. Só que aí, na hora que complementa com fórmula, ele vai estender esse tempo entre uma mamada e outra, e o organismo da mulher vai diminuindo a produção de leite. E mais refém ela vai ficando da fórmula. Então, isso é o que a gente chama de efeito bola de neve de fórmula. Até que vai chegar um momento que o peito dela realmente vai parar de produzir o leite e ela vai ficar só na fórmula. Então, por isso que o uso de fórmula é um motivo de desmame precoce.
Outro motivo é o uso da chupeta. Por que que a chupeta ela está relacionada ao desmame precoce? Também tem um post no meu Instagram sobre isso. Porque é o seguinte, quando o bebê vai fazer o processo de sucção, os 3 primeiros meses da vida do bebê, o reflexo de sucção é um reflexo, o nome já fala, reflexo de sucção. Então, se eu colocar o dedo aqui, ó, ele vai fazer assim, tá? Se você coloca o dedo aqui, ele vai fazer assim, ó. É um reflexo. Qualquer coisa que você estimular na boca, na via oral, ele vai fazer o reflexo, tá? Depois dos 3 meses, essa sucção, ela passa a ser voluntária. Então, às vezes, é quando você está lá querendo colocar o peito no seu bebê e ele faz assim. Ele não quer mamar naquela hora, tá? Então, depois de 3 meses, ele começa a fazer o movimento na hora que ele quer. O movimento de sugar, ele precisa trabalhar algumas determinadas musculaturas da pele, do rosto. E esse movimento de sugar um seio é diferente de sugar um bico. Então, quando ele vai fazer a sucção de um peito, ele vai trabalhar determinadas musculaturas, a língua vai ficar lateralizada. Então, tem várias modificações aqui na via oral. Quando ele vai fazer a sucção de um bico, a língua fica mais para baixo, ele trabalha menos musculatura, tá? Então, pode dar o que a gente chama de confusão de bico. Porque o bebê está aprendendo a fazer a sucção. Por mais que seja um reflexo, ele está aprendendo a fazer essa sucção. Então, se uma hora ele vai fazer a sucção do bico, uma hora ele vai fazer a sucção do peito, ele vai ficar sem saber que horas que ele tem que fazer o quê. E aí, é claro que ele vai optar por aquele que ele faz menos esforço. E aí, se a mãe ainda vai lá e introduz uma mamadeira, pronto, perfeito! Eu não preciso trabalhar muitos músculos, não preciso trabalhar muito minha língua, eu chupo com muito mais facilidade e o meu alimento vem. Então, é igual um iFood fazer uma comida. Por que iFood é tão atentador? Porque você come gostoso e sem trabalho de fazer. Né? Então, aí ele vai falar, opa, então eu vou preferir esse aqui. E aí o bebê começa a fazer o quê? Na hora que vai para o peito, ele começa a não querer, a resmungar, a chorar. E aí a mãe, vendo o bebê com fome, ela vai fazer o quê? Dar a mamadeira, porque ele aceita mais fácil, e aí ele vai parar de amamentar no peito e vai começar a tomar na mamadeira. Então, também é um motivo de desmame precoce. E o retorno ao trabalho, porque ainda no Brasil, grande parte das mulheres retornam ao trabalho com 4 meses. E a recomendação da saúde é 6, né? E mesmo ela tendo o direito, tá? Que é um direito da lactante, sair 1 hora mais cedo de manhã e 1 hora mais cedo à tarde, ter um intervalo, na verdade, de 1 hora, meia hora de manhã e meia hora de tarde, eu tenho um intervalo de 1 hora para amamentar o seu filho, tá? Às vezes isso não funciona. Porque ela vai optar, às vezes, por chegar mais tarde, 1 hora, mas o decorrer das outras 7 horas o bebê vai ficar sem mamar. E não vai ser todas as mães que vai ter a paciência, por exemplo, que eu tive, porque requer muita dedicação, muito trabalho e muito estudo de uma mãe que deseja amamentar o bebê exclusivamente, mesmo ela não estando. Por quê? Se introduz mamadeira, pode dar confusão de bicos. Então, olha como que era trabalhoso para mim, por exemplo, tá? E eu sei de todo o conhecimento que eu fazia. Eu acordava mais cedo, ordenhava o leite, fazia um estoque de leite na minha geladeira. Então, tinha lá 4 ou 5 vidrinhos de leite. Todo dia, eu acordava mais cedo, eu ordenhava. Tem gente que não consegue ordenhar manual, não sai tanto. Eu tinha a bomba, eu tirava. Então, minha filha mamava de um lado, a bomba do outro. Pegava aquele leite, colocava na geladeira. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Congelava. Tá? Na hora de ofertar, tinha que descongelar. Tem a forma certa de descongelar esse leite. E eu ofertava o leite para minha filha numa coisa que a gente chama de colher dosadora, para não dar confusão de bicos.
Então, tem que ter alguém ali com paciência para ofertar isso. Não é sempre que o bebê quer, às vezes o bebê quer uma mamadeira, às vezes eu dava, porque dependia também do estresse, não ia deixar minha filha estressada. Mas é um trabalho, gente, diário, todo dia você tem que ir lá, você tem que ordenhar. Aí, às vezes, você ordenha só 20 ml, sua filha precisa de 150 para mamar. Então, você tem que ficar ordenhando, você ordenha 3, 4, 5 dias para dar uma mamadeira. Né? Então, isso é cansativo, é trabalhoso, tem que esterilizar mamadeira, tem que esterilizar bomba para ordenha. É cansativo, é um saco. A verdade é essa. Não é fácil. Não é fácil, mas se é o desejo de amamentar exclusivamente, só que às vezes a mãe não tem esse tempo, não tem esse conhecimento, né? Eu consegui trabalhar, né? Aqui o grau, graças a Deus, me permite, pelo fato de eu morar perto, aos sábados, meu marido trazer a minha filha para amamentar, né? Então, isso ajudava. Então, de terças e quintas, ela recebe o leite pela menina que cuida dela, mas é o meu leite, não é fórmula. E aos sábados, meu marido traz aqui, que ele tinha um pouco mais de dificuldade de ofertar esse leite. Então, ele trazia para ela conseguir amamentar. Então, isso tudo, olha como que era o trampo para manter isso exclusivamente. Agora, quem não tem isso? Quem não tem essa facilidade vai fazer o quê? Fórmula de novo e vai entrar em tudo aquilo que a gente falou, tá? Então, por isso, que bom, Jordana. Por isso que esses 3 são os 3 motivos de um desmame precoce. Por isso que é muito importante nós, profissionais da saúde, sermos atualizados com relação à amamentação, porque o nosso papel é diminuir esse desmame precoce. Então, saber orientar, saber indicar, para não indicar fórmula e a Deus dará. Tá ok? Meu bebê teve um desmame precoce em 3 meses. Depressão pós-parto também é um motivo sério. Sim, ainda tem um fator emocional, né? E 3 meses é onde tem o maior índice de desmame precoce, porque o reflexo para de ser um reflexo e vira voluntário. Quando entra na questão de um fator psicológico, também interfere na produção de leite. Então, gente, o mundo materno, o mundo de aleitamento materno é assim. Ju, não é à toa que eu faço uma especialização de 2 anos para estudar amamentação. Né? É enorme. E ainda, o nível, a amamentação, né? Ela também diminui a mortalidade infantil. Inclusive, existem estudos que falam que o bebê que amamenta na primeira hora de vida diminui, não sei quantos % o índice de mortalidade neonatal. Se eu não me engano, é 15%. Tá? Não é um índice bom, o famoso que a gente chama de golden hour. Falar nisso, meninas, eu estou esperando vocês fazerem a inscrição do curso lá, tá? Que eu abri exclusivamente para a turma de vocês. Eu já fiz, professora, agora eu estou esperando. Você já fez. O curso que eu vou dar sobre cuidados com o bebê, aleitamento materno e primeiros socorros, tá? Divide de até 10 vezes. Isso aí, Ayana. Fiz exclusivamente porque vocês pediram. Então, vocês, pelo amor de Deus, eu quero ver minha turma cheia. Isso aí, vamos esperar o cartão virar e vamos fazer essas matrículas aí, ó. Estou preparando tudo com muito amor e carinho. Ontem eu fiquei o dia inteiro fazendo a aula de primeiros socorros. Bom, e aí, o aleitamento materno, existe ali benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, é vantajoso amamentar. Qual é o benefício para a mãe? Prestem atenção que se aprova. Ele atua na involução uterina. O que acontece? O meu amamento até hoje maravilhoso. Quase 2 anos, parabéns. É difícil também chegar a 2 anos amamentando. O que é involução uterina, O meu gente? mama até hoje, Pro. Ótimo, perfeito, gente. Quase não tem nada, num peito só. Eu falo o seguinte, que uma amamentação,
Para ela ser boa, ela tem que ser bom para os dois. Então, enquanto estiver sendo bom para os dois, levar essa amamentação, leva. Ela também não pode ser maçante para a mulher, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Bom, qual é a vantagem para a mãe? O que é a involução uterina? O útero, quando está gravídico, ele evolui, ok? Quando tem o bebê, ele tem que voltar para o seu tamanho normal. Então, essa voltar é o que a gente chama de involução uterina. Quando a mulher amamenta, principalmente naquela primeira hora, naquele primeiro dia, naqueles primeiros meses, aumenta o nível de prolactina no corpo da mulher, tá? E a ocitocina, e esses hormônios atuam na contração uterina, facilitando ali o retorno do útero para o tamanho normal. Como consequência, diminui o risco de hemorragia também na mulher. Tá? Porque o útero vai voltando, diminui o risco de hemorragia uterina. Beleza? Outra questão é atua na anticoncepção, mas cuidado, não é porque eu estou amamentando que eu posso fornicar à vontade que eu vou engravidar, que eu não vou engravidar. Nada disso, tá? Cuidado com isso. Por que eles falam que atua como anticoncepcional? Porque o meu nível de progesterona e estrogênio que atua no ciclo gravídico ficam em baixa. Consequentemente, eu não ovulo. Eu tenho uma ovulação diminuída. Exemplo da minha vida, não importa de contar minha vida para vocês, não. Desde quando eu engravidei até hoje, minha filha já tem 7 meses, até hoje eu não tive menstruação, porque eu amamento exclusivamente. Porque o meu nível de estrogênio e progesterona estão baixos. Se eu não menstruo, eu não tenho ovulação. Ok? Mas eu não sou louca de arriscar também, não me prevenir, porque eu não quero um filho ali de surpresa. Tá? Então, cuidado com isso. Tem muita gente que, mesmo amamentando, engravida. Engravidou 2 meses após ter o bebê. Sim, tem que tomar cuidado. É por isso que eu falei, nem os anticoncepcionais são 100%, que dirá uma amamentação. Tá ok? Reduz ali o índice de câncer de mama. Também tem uma postagem no meu Instagram sobre isso, tá? Por quê? Porque quando a gente amamenta, as células mamárias, elas evoluem e depois elas passam por um processo de regeneração, tá? E aí esse processo tira ali as possíveis células cancerígenas e diminui essa incidência de câncer de mama. Do ovário e do útero a mesma coisa, tá? Atua ali no aspecto psicológico, né? Então, atua na interação mãe e bebê. É uma ligação entre mãe e filho. É uma coisa que só a mãe faz. Tem hora que é bom? É. Tem hora que é um saco? É. Porque tem hora que a gente queria dar o peito para o marido amamentar? Sim, com certeza, né? Mas é um momento só dela. Você vê aquela mãozinha do bebê ali no peito, fazendo carinho, né? Você ter aquele momento ali único, então isso ajuda na criação de vínculo com o bebê, tá? Diminui ansiedades, porque tem a liberação de ocitocina, que é o que a gente chama de hormônio do amor, que causa bem-estar, tá? E realização de plano da mãe, desde que a mãe tenha o desejo também de amamentar, que é um aspecto também que a gente tem que saber. Às vezes a gente, como profissional, fica ali induzindo a mãe a amamentar, mas ela não tem vontade nenhuma de amamentar. Deve se respeitar, tá? A gente orienta, mas a decisão é da mãe. Eu oriento para a mãe não colocar bico, mas quem decide é a mãe. Porque só a mãe sabe aonde o calo aperta. E eu vou contar para vocês, aperta. E muito, não é pouco. Tem gente que pensa muito nisso, né? O peito não vai ficar murcho de qualquer jeito. Mamando ou não mamando vai ficar murcho. Mas tem vários motivos para uma mãe desmamar. Eu vou dar o bico para o meu bebê ficar quieto, mesmo sabendo que eu tenho confusão de bico. Tá bom. Se der confusão de bico, eu trato. Ok, tá aqui meu contato, me contrate quando der. Ela vai te chamar daqui a um tempo, tá? E depois você trata, porque é exaustivo, é cansativo, principalmente os 3 primeiros meses que o bebê quer ficar ali o tempo todo.
sugando. Como diz um Rios aí, é praticamente a alma saindo pelo peito, de tanto que suga. Eu, na infância, eu sei que eu sinto muito magro, eu sinto muita anemia. Faz sentido, tá? E ainda tem a questão, né, gente? Que o leite não é pago, né? Então, ele é econômico. Você não precisa preparar, ele é prático, é só você tirar o peito ali da bebê, né? E ele não tem gasto. E aí eu fico encabulada de ver como que às vezes as mães preferem seguir a orientação de um pediatra e pagar fórmula, que é uma média de R$50 por semana, do que buscar um profissional qualificado de um consultor de amamentação e pagar uma consulta de um consultor de amamentação que pode solucionar o problema ali da amamentação por 6 meses. A consulta de amamentação não é barata, realmente, mas com 1 mês de fórmula, você paga a consultoria de amamentação que vai equivaler por um longo período de tempo. Então, às vezes, é um investimento que você faz que vai te economizar lá na frente, tá? E isso também é muito, eu entendo também que é muito por falta de cultura. Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam que existiam profissionais especializados em amamentação, porque os próprios profissionais não orientam isso, tá? E as vantagens para o bebê. Prestem atenção no número de vantagens do bebê. Protege contra a infecção, é um potente antialérgico, doenças na pele, desnutrição, atua na prevenção de obesidade, de hipertensão, esclerose, cárie, tá? Anemia, viu o que você falou? Protege contra doenças psicossociais, então atua ali na interação mãe-bebê, tem associação com desenvolvimentos psicossociais. Tem estudos que falam que um bebê que amamenta por mais tempo, ele vai ser um adulto mais seguro, mais independente, mais com desenvolvimento cognitivo melhor. Então, pode desenvolver um QI melhor por amamentar mais tempo, tá? Atua ali em problemas motores orais. Então, às vezes, gente, não existe melhor chupeta que não vai dar... Hoje em dia tem uma chupeta que é a pior chupeta que eles inventaram na face da Terra com relação à questão motora, tá? Oral ali, do dentição, que é uma chupeta que é uma bola, assim, enorme. Esse é carérrimo. Gente, aquilo ali é uma assassina para a questão motora, tá? Então, pode interferir na fala, pode interferir na mastigação, na dentição, ok? Então, quando só amamenta, o meu bebê ele vai falar, vai ter mais facilidade para falar, enfim, na questão motora, tá? E para a família, né? Então, diminui o índice ali de mortalidade infantil, de repetência na escolaridade, na criminalidade, atua ali naquele espaçamento entre filho por atuar como anticoncepcional, mas não é 100%, maior economia, maior qualidade de vida para a criança, e assim, maior qualidade de vida para a criança, mas nem sempre vai ser uma melhor qualidade de vida para a mãe, não, porque demanda muito da mãe. Por isso que a mãe ela tem que estar preparada para isso, tá? E eu vejo muito as mulheres se preparando para o parto, se preparando para a gestação e não se preparando para a amamentação. Não se prepara para o puerpério. E a gente tem que criar essa cultura de preparar para o puerpério, tá? Qual é o papel, então, da equipe de enfermagem, né? Incentivar esse aleitamento materno, incentivar uma boa alimentação para a mãe. Lembrando, tudo que a mãe come, não está aqui, é importante falar, tudo que a mãe come vai passar para o bebê. Tudo.
tá? Coisa boa, coisa ruim. Tem que fazer alguma restrição de alimento durante a amamentação, gente? O que vocês acham? Eu acho que não, tem? Não. Hoje eu vi uma blogueira, tadinha, que é até minha amiga, chama Isabelle. Ela falando assim, ela postou a foto dela de zumbi, praticamente, bebezinho de 1 mês, e colocou assim, tudo o que eu queria era um café preto sem açúcar. Aí eu fui mandei para ela, por que não? Ah, porque no hospital falou que eu não podia tomar. Falei, você não pode tomar sempre, mas o dia que tá pegando, por que não? O que o café vai fazer com o bebê? Deixar ele mais acordado. Ponto! E alimentos em excesso é prejudicial, mas a gente não precisa cortar nada da nossa refeição. Tá? Então, eu gosto de um refrigerante, vai dar gases? Provavelmente. Mas então toma um levemente gasificado para você não ficar sem aquela vontade de vez em quando. Nem bebida alcoólica. Eu preciso parar de tomar de 0. Professora, então você está falando que a gente pode beber amamentando? Estou te contando isso. Mas a gente deve seguir alguns cuidados. Por exemplo, eu posso tomar uma lata de cerveja, daquela pequena, não latão não, tá, gente? De 300 ml. Mas, para isso, eu tenho que dar um intervalo de 2 horas para amamentar, porque o álcool demora 2 horas para sair do meu corpo. Então, a cada lata que eu bebo, eu preciso esperar 2 horas para amamentar. Se eu tomo 2 latas, 4 horas de intervalo. Se eu tomo uma lata, 2 horas de intervalo. Por que isso não é divulgado? Porque quem bebe não fica satisfeito só com uma lata. Deveria, eu fico. Se tá um sol de rachar, eu vou lá e tomo um copo só para matar aquela vontade, eu tomo. Eu amamento minha filha, tomo ali uma lata, degustando ela naquele sol. Depois de 2 horas eu amamento, não passo vontade. Entendeu? Então, a gente pode, sim, desde que a gente tenha orientação. O que a gente tem que observar é, comi uma carne de porco, minha filha passou mal. Vomitou, teve refluxo, que é normal naquele início ali dos primeiros meses. O que eu vou fazer? Vou cortar a carne de porco? Não, mas vou diminuir. Mas não corta, porque ela precisa desses nutrientes também. Ela precisa aprender a digerir, porque senão na hora lá da introdução alimentar, que você for dar uma carne de porco, ela vai ter dificuldade de digerir aqui. Tá? Então, a gente não precisa cortar nada, somente observar a aceitação dela. Ah, comi muito feijão, deu gases? Deu. Vou começar a colocar o feijão de molho 12 horas antes, ver se diminuiu gases. Diminuiu, ótimo. Não diminuiu, come menos. Tá ok? Oi. A intolerância à lactose no bebê tem a ver com alguma coisa que a mãe come? Sim. Ou deixa de comer? Que é o que a gente chama de APLV, tá? Na verdade, não é intolerância à lactose, é a alergia à proteína do leite de vaca. Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a mulher acha que o bebê está com uma intolerância à lactose e ela vai comprar aquele leite sem lactose. Mas não vai adiantar nada, porque continua tendo a proteína do leite de vaca. Entende? Então, na verdade, o bebê ele tem APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Quando que isso pode acontecer? Pode. Se a mãe tem um histórico, o bebê pode ter. A gente tem que observar o quê? Se aparece sangue nas fezes, constipação, muco nas fezes, refluxo. Se meu bebê apresentar esses sintomas, a gente tem que levar para o pediatra e aí a mãe vai parar de consumir os alimentos com proteína de leite de vaca. Não tem nada a ver com a lactose. Então, ela vai ter que parar de tomar o leite, o bolo, o queijo, e aí vai haver uma melhora para o bebê, tá? Mas isso, assim, tem muitos estudos relacionados a isso, que fala que é legal, nos 3 primeiros meses, fazer a redução disso, mas voltar aos poucos depois, para o bebê não ser intolerante à lactose para o resto da vida, tá? A lactose não, a PLV.
mas é porque popularmente é falado assim. Desencorajar. Isso aqui é muito sério. Nós temos, totalmente contra a amamentação cruzada, o que a gente chama de ama de leite, tá? Hoje em dia é proibido isso, não é indicado, porque a gente não sabe qual a doença que a outra mulher vai ter, e a gente já sabe que existem muitas doenças que passam pelo bebê através do leite. Então, eu parir e minha irmã amamentar, minha vizinha amamentar, não. Hoje em dia existem os bancos de leite, no Sofia, no Municipal, que vão ter leites que vão passar por avaliação em qualidades para ser ofertado, em qualidade necessária para a saúde do bebê. Tá? Então, nunca fazer uma amamentação cruzada. Ok, pessoal? Ok. Ok. E a amamentação ela pode ser dividida em 3 etapas, né? A amamentação exclusiva, a introdução alimentar e o leite como ali um complemento, né? Na verdade, a alimentação como um complemento do leite. E ali o período em que a mulher o bebê vai parando de amamentar e vai ficando então só com o consumo ali da alimentação, que é o período mais de adulto, ali modificado, que ele já come somente a comida. Tá ok? Vou interferir. Não, peraí. Falta 2 minutos para cair. Vou interferir e a gente entra de novo no mesmo link, ok? Bora lá. Ok. Ok, professora.